sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje nós começamos a quaresma, com a quarta-feira de cinzas, em que nos convida ao pedido de perdão e penitência. A primeira coisa que vem na cabeça, alguns jovens provavelmente, é: que história é essa? Por que essa pedir perdão? O que eu fiz? Eu não estou entendendo. Por que essa coisa de ficar fazendo penitência, pedindo perdão para Deus, fazer 40 dias de penitência? De onde? De onde veio isso? Por que isso? Bem, numa sociedade como a nossa, relativista, já um pouco moderna, se perdeu um motivo da quaresma. O motivo da quaresma é que todo ser humano não foi feito para viver sozinho. No nosso DNA está a intimidade com Deus de início. Nós não fomos feitos para tocar o barco sozinhos. Nós estamos para governar o mundo, entre aspas, submissos ao Pai. Então o perdão é porque nós, a nossa alma, não foi feita para vagar, decidir sozinho. E nós assim o fazemos. E aí é inevitável que decidamos coisas que colocam Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto, ou nem pensem em Deus. E isso é pecado grave. Porque a primeira coisa que nós temos que ter é essa intimidade, buscar de Deus o que Ele quer. Ouvir a voz de Deus. Amar a Deus e ser amado. O primeiro a ser amado e amar é nós e Deus. Ah, mas por que eu não sei disso? Porque também numa sociedade como a nossa, se perdeu o quê? A educação dos filhos para o céu.
Por isso que os jovens estão perdidos. Eles não sabem, mas eu tenho que pedir perdão de quê? Mas Jesus me salva de quê? O que é esse negócio de salvar? O querigma hoje, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, para os jovens, não quer dizer nada. Eles ficam perdidos. Mas o que é salvar de quê? E o que eu fiz? Eu não fiz nada. Até porque, para eles, por que o sexo é pecado? Por quê? O que isso traz? Eu não faço mal para ninguém, a pessoa quer e eu também. Eu não estou forçando ninguém. A masturbação. Por quê? A gula, eu quero comer. Não entra. Por isso que é importante, o mais rápido possível, a formação familiar e na igreja. Começar a entender que nós temos um manual de instruções, que nós temos um Criador que nos criou. E esse Criador exige que nós estejamos primeiro com Ele. E todo o resto, tudo que nós fazemos sozinhos é pecado. E quando você faz algo que fere o amor de Deus, tanto com relação a Ele mesmo ou ao ser humano, por exemplo, usar um corpo, é pecado grave. Mas para você descobrir isso, para descobrir que o sexo, por exemplo, é a doação entre um homem e uma mulher no casamento para gerar vida, e não é para ser usado um ao outro, você tem que saber como é que o Criador nos criou. Você tem que ir de volta às origens. Por isso que Papa João Paulo II fez a catequese da teologia do corpo. Nós temos que ir lá descobrir como é que Deus fez o homem e a mulher. Qual é o nosso manual? Senão nós não vamos saber o que é pecado. Senão nós não vamos saber por que jejum, penitências, oração, esmola. Para que isso? Aí, tá, esse é o começo. Entender que nós não fomos feitos para viver sozinhos. Esse é o começo. Claro que uma pessoa que não tem essa consciência, vem na missa domingo de vez em quando, depois vai para a roça, não vem. Para ela, a religiosidade, como é que essa pessoa, vamos lá, vocês que são mais engajados, como é que essa pessoa vê a religião? Essa pessoa que ainda não tem consciência de nada. Como um lugar para sentir-se bem, não é? Eu senti bem ali. Ou como uma força meio impessoal, cósmica, de Deus, assim, um trem meio longe, que me protege dos acidentes, que não deixa eu ficar doente, que é meio misturado com superstição, que protege o meu carro, traz o carro para abençoar. Então, a religiosidade para essas pessoas é algo para sentir bem, para proteger. Porque não tem essa mentalidade ainda de se configurar a Jesus. Não existe isso. Não tem a mentalidade que você está errando quando você está vivendo a sua vida sozinho. Porque ela não tem um manual de instrução ainda. É como se tivesse um aparelho em casa, novo, que ninguém sabe usar direito, e você deixa ele em casa e aperta o botãozinho e aparece uma musiquinha. Deve ser um rádio. Aí todo dia você aperta o botãozinho da musiquinha. Aí chega alguém e fala, comadre, esse aparelho faz tudo. Ele limpa a casa inteira. Até comida ele faz. Olha aqui. Né? Mas você o tempo inteiro está usando aquela musiquinha. E pode ser que ele fale, se você ficar apertando esse botão da musiquinha, ele vai estragar. Ele vai estragar se você ficar apertando todo dia. Mas para mim era só isso. O botãozinho que eu estou falando é o prazer desse mundo. É comida, sexo, honra. É só isso que a gente aperta, não é? Só que nós não fomos feitos para isso. Isso estraga o corpo. Estraga a sua dignidade.
estraga o seu projeto. Você não vê, as pessoas não veem que essa vida passa muito rápido. Eu fui no 7º dia da menina, de 14 anos, que teve um AVC, porque rompeu provavelmente um aneurisma. A menina tinha perfeita, não tinha uma doença. Ora, se você não tem consciência que aqui não é o seu lugar, você vive aqui como se fosse o último lugar. E você se apega. Então, é Deus que vai te mostrando no seu manual de instrução que você nasceu para ir para o céu. E que você está aqui à prova. Não se esqueçam, nós estamos nesse mundo igual aqueles jogos que tem na televisão. Né? Nós estamos sendo provados o tempo inteiro. Quem é o mais humilde, quem serve mais, quem ama a Deus acima de todas as coisas, quem ama o próximo. É isso. Esses vão para o céu e os outros para o inferno. Pronto. Aqui é um local para se definir. Mas como é que você vai saber disso? Se ninguém te fala. Se o menino não ouve isso dos pais. Se não ouve isso na igreja. Se nem vai à igreja. Se não ouve isso na catequese. Quem vai ensinar? Vai ser sempre uma bagunça. E por que penitência, jejum, esmola, oração? Porque com a ruptura com Deus, ao contrário de um aparelho, o nosso corpo produz o tempo inteiro as chamadas paixões, que são desejos, carências. Então, o corpo humano naturalmente produz isso. Que antes do pecado era orientado para a inteligência, que era orientado para Deus. Depois ficou totalmente desordenado. É como se estivesse rompendo, rompeu aquele canal de graça. A graça de Deus é que ordenava tudo, junto com a vontade humana. Esse ciclo virtuoso se rompeu. Então agora é tudo bagunçado. Meus desejos, o que eu quero, o que eu penso, é tudo bagunçado. E o que é que você faz para educar o corpo? Penitência, põe ele para sofrer um pouco, porque aí você vai autodominando o seu corpo, cria um hábito virtuoso ao invés de vício, porque naturalmente você cai no vício, naturalmente. Ficar na cama o tempo inteiro dormindo até meio-dia é natural. Acordar cedo para trabalhar, tem que lutar para vir à missa. Ficar sem rezar o dia inteiro é natural, você fica lá. Para rezar, tirar o tempo. Então a penitência e o jejum é para dominar essas paixões. Que muitas vezes, que sempre, quando não dominadas, elas escravizam. Sempre. Sempre que você deixa o seu corpo no banho-maria, não, eu não quero fazer essas coisas. Alguma coisa, você pode orar. Você está viciado em alguma coisa. Tem gente que é em computador, tem gente que é no joguinho, tem gente que é em comida, tem gente que é em sexo, tem gente que é em televisão, tem gente que é com alguma coisa no trabalho, fica trabalhando o tempo inteiro. Tem gente que é na língua, tem gente que é no xingamento, tem gente que é em quase tudo, né? Na bebida. Não tem jeito. Essa história de que eu vou ficar no banho-maria não existe. Quem está no banho-maria, quem não está lutando, vai se escravizar com alguma coisa. Então, a penitência é para isso, dominar. Contar uma coisa, tanto que Deus é terrível. Ontem à noite, eu comi quase nada e não estava com fome. E aí, deu 10h30 da noite, eu pensei assim, gente, amanhã é quarta-feira de cinza, vai ter esse quaresma. Eu vou pegar uma carnezinha moída ali, eu vou pôr, né? Vou dar uma fritadinha com ovo, vou aproveitar hoje, terça-feira à noite, amanhã, dia inteirinho, né, jejum. Peguei a carne moída aqui, demorei, porque estava muito congelada, pus na panelinha lá, fiz, peguei o ovo, comi, peguei um pedacinho de pão assim, para não pegar muito pão, né? Hoje eu acordei com a fome, que eu nunca acordo, dia nenhum. Eu já olhei para o céu e falei, isso é terrível. Terrível. Não adianta. Qual que é a mensagem aqui para vocês entenderem? Quanto mais você negocia com o seu corpo, mais ele pede. É igual que as meninas. Quanto mais você negocia, mais ele quer. Se eu tivesse dormido sem comer nada, que eu tava, nem fome eu tinha,
tinha comido umas bolachinhas integral lá, eu hoje não estaria com fome. Acredite se quiser. É uma coisa impressionante. Igual, por exemplo, a folga do padre segunda. Um monte de padre fala, como é que você faz celebrar a missa segunda, sua folga? Mas eu te garanto que se eu dormisse até mais tarde segunda, todos os outros dias ia ser mais difícil para mim. Vocês estão entendendo? Vocês têm que entender um pouco o ser humano, como é que funciona. Se me puser na roça agora para bater pasto, o que é que vai acontecer? 11 horas eu estou estrupiado. Ou não? Querendo sumir. E se eu continuar batendo pasto todo dia? Vocês vão chegar lá daqui a um mês, eu vou estar todo robusto. Né? Girando a foice no dedo. Não é assim? Hã? Nem reclamando do sol. Acostumei. Pensem. Eu estou falando isso para vocês entenderem como é que é. Agora vocês estão entendendo o jejum e penitência. Vocês criam um hábito de se dominar. E aí domina a língua, domina o sexo, domina a comida, domina tudo. Porque é tudo um núcleo só. Quando você faz jejum de alguma coisa e luta para não comer, você está lutando contra a língua, contra a sexualidade desregrada, contra o vício do álcool. Tudo. Tudo está no núcleo só. O que você ganha? A capacidade de se dominar. O homem mais poderoso do mundo não é agora mudou, né? O Elon Musk. O homem mais poderoso e não é o presidente da Rússia ou dos Estados Unidos. O homem mais poderoso do mundo, da China, não é também. É quem domina a si mesmo. Ou a mulher mais poderosa é aquela que domina a si mesmo. Porque os demais, mesmo com poder exterior, não têm capacidade de domínio de si. Podem ter reações de ira, de ficar sem dormir. A pessoa que é humilde, geralmente sempre é humilde, a pessoa que é humilde, ela domina mais a si mesma. Quando alguém xinga, ela não sai do humor. Né? É como o jovem que eu fui ajudar, que teve um surto psicótico, eu estava trazendo ele, e eu desviei de um carro, aí ele gritou assim, vai bater, seu jumento. Na hora eu ri muito, né? Mas, porque ele estava um pouco fora de si. Mas se for uma pessoa humilde, mesmo que a pessoa não tivesse num surto, você ia rir do mesmo jeito. Eu sou um jumento mesmo, né? Agora, uma pessoa orgulhosa, acabou. Acabou. Tá vendo como é? E pode ser trilionária. Pode ter 100 mil alqueires de terra. 3 jatinhos. Mas chama de jumento para você ver. Acabou. Não pode ver essa pessoa nunca mais na frente. Isso é escravidão. Escravidão. Nós temos que ser livres. O jejum, a penitência, a esmola, a caridade. O que a caridade combate? O egoísmo. A esmola. O egoísmo. Quanto mais você abre, por isso que é importante você nunca deixar de dar esmola. Mesmo que às vezes o cara, se você não tem tempo de levar a pessoa para comer, dá um pouquinho de dinheiro. Porque se você se fecha, você cria um hábito vicioso de egoísmo. Abra o coração. Abra o coração. Doa. Você não perde com isso. Você ganha, cria um hábito. E a oração é a base de tudo. A oração o que é? É você receber a graça de Deus para iluminar a sua inteligência, o que você tem que decidir, fortalecer sua vontade, para segurar suas paixões e colocar no caminho certo. Por exemplo, já falei 1000 vezes, você é casado, não impede de se apaixonar por outra pessoa. E não quer dizer que você não tinha que ter casado. Quer dizer que suas paixões desordenadas apaixonaram por outra pessoa. O que você tem que fazer? Oração. Deus ilumina e mostra que aquilo é uma tentação. Move a sua vontade para segurar aquela paixão e para jogar a paixão para Deus primeiro. Senhor, essa apaixonada que eu estou nessa mulher, na verdade é desejo de Ti. Tira esse desejo, essa tentação, e aumenta o meu desejo a Ti, meu amor, e o meu amor à minha esposa. Todos os dias rezando. Aí você faz jejum e penitência para segurar aquela paixão. Vai ganhando força. E caridade. Pronto. Aí logo a paixão vai para o caminho certo.
Entenderam ou não? A outra coisa que o cristianismo tem de diferente é que nós somos seres relacionais. Nós não reprimimos as paixões, igual os budistas. Os budistas reprimem o yin yang, o equilíbrio é não ter emoção nenhuma, nem para nervoso, nem para feliz, nada. Então eles ficam lá, né? Mas no Tibete é fácil, eu quero ver na beira do rio com um muriçoca suando, se ele vai chegar no nirvana, né? Então, o que eles fazem? Reprime os desejos. E isso não faz bem. Nós não fomos feitos para reprimir. Eu estou sentindo, eu estou apaixonado. Eu não quero sentir isso, eu não quero ser apaixonado, eu não quero ser apaixonado. Não, eu sou casado, eu não quero essa paixão. Vai acabar caindo. Essa reprimir não funciona. O que você tem que fazer? Jesus, me ajuda. Essa paixão que eu estou tendo por essa mulher é uma tentação. Leva para ti, aumenta a minha força. Faz jejum, até que a paixão, ao invés de ser reprimida, ela é orientada para Deus. E Deus aumenta depois seu amor pela esposa. Ou vice-versa, pelo esposo. Ok? Não reprimam sentimentos, orientem paixões. É muito importante vocês entenderem. Tudo isso está no manual de instruções. Mas onde está esse manual? Só na igreja. Porque o mundo já está mais perdido que segue tiroteio. Muito perdido. Então a quaresma tem esse intuito. Orientar as paixões. Ordenar. Dar autodomínio. Fazer você ser senhor, senhora de si. Não no sentido ruim, no sentido de dominar a si. Né? Quando tem uma briga familiar, por exemplo. O povo está xingando e te xinga. Você, né? Sempre tem aquelas coisas. Sempre te ajudei, você não presta. Aí vem tudo choromengona para cá, falar com o padre. O senhor não sabe o que eu ouvi da minha família, coisa que eu nunca imaginei. Meu Deus, se fosse uma pessoa já com autodomínio, tá bom, comadre. Vamos acalmar, nós conversamos. Tem mais alguma coisa para cortar aí, mãe? Pronto. Desvia do assunto. Mas não. Igual a do Evangelho, não pega bem tirar comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Se fosse hoje. Se Jesus fala aquilo hoje. Jesus, não é isso que vocês falam, não. Não, se eu contar para vocês o que ele falou para mim, acabou comigo, comadre. Não vai lá perto desse homem, não. Não é assim? O que ela falou? Tudo bem, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos. Meio pau, truco. Jesus, jamais vi tamanha fé. Vai, filha. É isso que a quaresma quer nos dar. A capacidade de dominar, de não ficar com mimimi, a geração mimimi. De ser senhor de si. De já saber que a gente não presta por nós mesmos, sozinhos. Não precisa dos outros falar para nós. Eu guardei a palavra jumento. Não para ficar ferido. Mas para dizer, pode ter sido Deus que falou, né? Que eu, sem ele, sou menos que um jumento. Tudo a gente tem que aproveitar. Guardar, né? Agora, toda vez que eu fizer uma besteira sem Deus, seu jumento, volta para o caminho. Volta para onde você estava. Olha o tanto que é bom. Olha o tanto que é bom. Estar livre interiormente. E para coroar isso, vamos então colocar cinzas em vocês, que daqui a pouco vai ser comido pelos vermes. Não interessa quem você é, viu? Se você tem dinheiro, se não tem. Se você está com a conta boa, se você está com dívida igual eu. Todo mundo igual, né? Se está muito saudável, está indo na academia, está cheio fortão. Vai todo mundo para debaixo da terra. Então hoje é o dia de ter essa consciência. A consciência da finitude. Mas também a consciência que nós somos concidadãos do céu. Mesmo nós sendo pecadores, fedidos, Deus nos ama. E Ele quer que nós participemos da sua divindade. Por isso que o nosso corpo tem valor. Por isso que nós fomos pagos com preço de sangue. Por isso que tudo na nossa vida tem grande valor. Então abram o coração. Que essas cinzas caiam nas suas cabeças, não como um teatro, mas como uma mudança de vida. 40, sempre na Bíblia, quer dizer sinal de mudança radical. 40 dias no deserto, anos no deserto, dias
de Moisés no Sinai, 40 dias de Elias no Horebe, sempre jejum no deserto, Jesus fazendo jejum no deserto, 40 dias, sempre é mudança, sempre. Então que nessa quaresma nós sejamos mais santos no final dela. Preparemos então para as cinzas.